Todas as famílias felizes são parecidas. Cada família infeliz é infeliz a seu próprio modo. Tudo era confusão na casa dos Oblonsky. Oi, oi, meu nome é Isa, eu sou professora da área de linguagens e hoje nós faremos a análise desta belíssima obra Anna Karenina, do escritor russo Lev Tolstói. O Lev Tolstói, o autor desta obra, de acordo com Nabokov, neste livro aqui, Lições de Literatura Russa, ele vai colocar o Tolstói como um dos maiores prosadores da história da literatura mundial. E eu concordo, a bagagem deste autor é riquíssima. Ele escreve fábula, conto, texto religioso, novelas, romances e de diversas temáticas. Mas quando você lê, quando você pega a essência da obra, você sabe que você está lendo uma obra do Tolstói. É impressionante. Anna Karenina não foi a primeira obra que eu li deste autor. Eu li a obra A Morte de Ivan Ilitch, que se você apertar aqui você vai encontrar 5 razões para você ler esta obra também. Eu já li alguns contos e eu li o seu livro Uma Confissão. Assim, a bagagem de gêneros textuais, de temáticas deste autor é realmente incrível, sensacional. O Tolstói, sem dúvidas, é um dos escritores cuja vida vai se refletir nas suas obras, nos seus questionamentos. Ele teve uma vida assim muito literária, a gente pode colocar assim, parece até um personagem dos seus próprios livros. Ele lutou na Guerra da Crimeia, ele viveu uma vida que ele não se orgulhava, logo depois ele se encontrou, ao ele ter um casamento, né, quando ele encontrou a sua esposa. Ele teve muitos questionamentos de fé. Aos 82 anos de idade, na procura de se encontrar com o seu espírito, ele fugiu de casa com a finalidade de chegar a um monastério e morreu em uma estação ferroviária. Então, assim, a vida dele, até a morte dele, tem conotações literárias. Morrer numa estação ferroviária, né? Parece até aí com um personagem que a gente vai falar agora. Anna Karenina é a obra mais importante do realismo russo. Aqui, o nosso realismo brasileiro, a nossa obra mais importante é Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Lá é Anna Karenina, do Lev Tolstói. Personagens ricos, estilos de escrita, temáticas complexas foram um dos fatores que fizeram com que Anna Karenina fosse um dos textos mais estudados dentro da literatura. Se você fizer uma pesquisa rápida na internet, você vai conseguir encontrar trabalhos acadêmicos analisando Anna Karenina, teses de mestrado, teses de doutorado, artigos, resenhas, análises comparativas com um outro livro aí de uma personagem bem famosa do Gustave Flaubert. Enfim, ele é um livro muito importante para a literatura mundial. É um dos livros que eu mais consegui enxergar literariedade, estilo de escrita. Quando eu estava lendo, eu ficava pensando, gente, como que pode uma pessoa escrever isso aqui? Uma pessoa só escrever isso aqui com tanta riqueza, com tanta personalidade. O Tolstói, ele era uma pessoa muito presente, né? Uma pessoa de muita opinião, uma pessoa de muita personalidade. E isso a gente consegue ver nas suas obras. Eu não li Guerra e Paz, eu estou lendo, eu iniciei agora. É um pouco mais difícil do que o Anna Karenina, né? Ele tem um viés histórico, o próprio nome já fala, né? Muito mais evidente, então é um livro que realmente precisa ser estudado, perscrutado, mas assim, quando você lê Tolstói, você não para. É uma coisa até que o Nabokov, ele vai falar aqui, você sabe que você está lendo Tolstói quando você não para. E você sabe muito bem que é o Tolstói, pelo estilo de escrita, pela intencionalidade, pelo fluxo de consciência, pela maneira como ele desenvolve as personagens. É incrível, gente, é incrível. Eu nunca havia conhecido um escritor tão completo assim. E completo, eu quero dizer, a maneira de escrever, a maneira de narrar, a maneira de construir personagens diferentes, extremamente complexos, é realmente impressionante. Eu acho que não tem vocabulário capaz de descrever a importância deste autor e, respectivamente, a importância desta obra. Para a gente conseguir compreender um pouco da história, um pouco das interfaces da história, a gente precisa conhecer um pouco dos ciclos, dos contextos. O que acontece? Por mais que o livro Anna Karenina leve este nome, Anna Karenina, ela não é a única personagem principal. Ela divide esse protagonismo com o Lioven. Inclusive, nas minhas pesquisas, eu encontrei um relato que fala que, na verdade, este não era para ser o nome do livro, Anna Karenina. O Tolstói queria alguma coisa de 2 casais, 2 histórias, algo nesse sentido. Só que não era tão comercial para se publicar na época. Então os editores acabaram percebendo que talvez fosse melhor colocar um nome de um personagem. E o nome feminino é óbvio que impacta muito mais, por isso Anna Karenina.
Ou seja, eu tenho dois personagens principais, Anna Karenina e Liovin. E não, eles não vivem um caso de amor juntos, porque falando assim parece que o caso de amor é dos dois. Não. Cada um tem a sua própria história, a sua própria particularidade. São contrastes, na verdade. É um livro que tem muitos contrastes. Eu vou ter muitos duplos aqui. Eu vou ter 3 ciclos. Eu vou ter o ciclo Anna Karenina, Vronsky e Karenin. Eu vou ter o ciclo Oblonsky e Dolly, e eu vou ter o ciclo Liovin e Kit. Desses 3 ciclos, 2 são os principais: Karenina, Karenin e Vronsky, Kit e Liovin. O ciclo Oblonsky e Dolly, eles funcionam como mediadores desses 2 ciclos principais. O livro começa com a história do Oblonsky. O Oblonsky, ele é o irmão de Karenina. A gente vai ver isso no decorrer da narrativa. O livro vai começar a narrar a ideia da família dos Oblonsky, né? Por isso que o livro inicia com a frase épica que eu li no início. Todas as famílias felizes são parecidas, cada família infeliz é infeliz a seu próprio modo. Tudo era confusão na casa dos Oblonsky. O que acontece? O Oblonsky, ele não é um homem muito correto, moralmente falando. Ele é casado com a Dolly, ele tem vários filhos com a Dolly, se eu não me engano, no início da narrativa ele tem 5 filhos com ela, e ele atrai. E ele atrai muito. E ele atrai e ninguém questiona, digamos assim, a não ser ela, sua própria esposa, que a gente está no contexto do século XIX. E em uma dessas puladas de cerca do Oblonsky, a Dolly ela encontra um bilhete que ele havia mandado, que ele havia recebido de uma governanta, que era uma governanta da família, até uma governanta francesa. E ela percebe que ele atrai, então ela fica extremamente desapontada, extremamente revoltada, ela chora bastante, né? Como assim? Porque a Dolly ela é uma mulher que se dedica 100% à família, 100% ao esposo e 100% aos seus filhos. E o Oblonsky, que ele não quer ter muito problema. Então, para ele não ter muito problema, ele resolve mandar uma carta para Karenina. Eles moram em cidades diferentes na Rússia. Karenina mora em São Petersburgo e o Oblonsky mora na região de Moscou. Então ele quer mandar um bilhete para Karenina, ele manda um bilhete para Karenina para falar para Karenina tentar salvar o casamento dele. Porque Karenina, ela é uma mulher encantadora, ela é descrita como uma mulher robusta, uma mulher simpática, uma mulher cativante, uma mulher apaixonante. Então, nada melhor do que ela para tentar convencer Dolly a perdoá-lo, a perdoar essa pulada de cerca. Então, Karenina recebe esse pedido, ela conversa com o esposo dela, ela é casada com Karenin, e ela tem um filho, Siri, hoje. Ela conversa com o esposo dela e ele fala: mas eu vou ficar sem a minha esposa por um tempo, só por causa de uma traição. O Karenin, ele é um homem muito sério, ele é um homem muito metódico, ele é um homem, assim, que é muito apegado às regras, um homem que trabalha demais. Então, ele não quer que ela vá para tentar salvar o casamento do irmão infiel de Karenina. Paralelo a isso, nós temos o Liovin, o nosso outro personagem principal. O Liovin, ele é descrito como um homem sério. Gente, ele tem humor, assim, é humor que é só dele, sabe? Ele consegue questionar as incoerências da sociedade de um jeito muito genuíno. O Liovin é o personagem que eu mais gosto nesta obra, assim. Eu sou apaixonada pelo Liovin. O Liovin, ele é amigo do Oblonsky. E ele é apaixonado pela cunhada do Oblonsky, a Kit. Kit, cunhada de Oblonsky, é o que? A irmã da esposa de Oblonsky, a Dolly. E ele mora num campo, ele vai até a cidade e ele quer conversar com o Oblonsky para ver como que ele pode fazer para pedir a Kit em casamento. Então ele vai lá, conversa com o fala: eu estou apaixonado pela Kit. A gente pode colocar dessa maneira. E o Oblonsky, ele pondera, falou: olha, legal, mas tem uma outra pessoa na parada aí. Você vai ter que competir com um cara chamado Vronsky. E aqui a gente tem o Vronsky, que é um dos personagens mais importantes da nossa obra. Ele é descrito como um homem muito bonito, também da aristocracia, é um sorriso branco, um sorriso desconcertante. E a Kit, então, tem um interesse no Vronsky, e o Vronsky, até então, teria um interesse nela. Então, todo mundo ali estaria esperando o Vronsky pedir a Kit em casamento. A Kit é nova, tem 18 anos de idade. Só que o Liovin quer pedir a Kit em casamento também. Então, a gente tem meio que um triângulo amoroso aí, entre Vronsky, Kit e Liovin. E aí o Oblonsky tenta dar um jeito para fazer com que o Liovin, que é um amigo dele, se encontre com a sua cunhada, a Kit, né, para ver se rola pedir ela em casamento, ver se ela larga a mão do Vronsky e tal. O Liovin, ele pede ela em casamento, se eu não me engano, no segundo encontro, e ele é rejeitado. E essa rejeição dói muito dele. Ele é um homem, assim, de muita personalidade, sabe? Então, ele é transparente, isso dói muito nele.
E a Kitty o rejeita porque ela tem uma paixonite no Vronsky, que é esse personagem cujo sorriso é muito bonito, um personagem muito importante. E sobre o Oblonsky, que é esse marido infiel, lembra que eu falei pra vocês agorinha que ele iria mandar um bilhete pra Karenina? Ele manda o bilhete pra Karenina, a sua irmã, pra ver se ela o ajuda? Então, ela ajuda, ela aceita, ela deixa o esposo, o Karenine, e seu filho, o Serioja, em São Petersburgo, e pega um trem e vai até Moscou para tentar salvar o seu irmão desse adultério, né? Tentar convencer a Dolly, a sua esposa, a perdoá-lo. E nesse trem, ela conhece a mãe do Vronsky. Lembra o Vronsky que eu acabei de falar para vocês ali, que a Kitty tem uma paixonite nele, ela deu um fora no Lyovin, esperando que o Vronsky a pedisse em casamento, até então todos esperavam que isso fosse acontecer. A Karenina conhece a mãe do Vronsky ali, elas ficam conversando durante toda a viagem de São Petersburgo a Moscou. Em Moscou, nós temos o Vronsky esperando a sua mãe na estação ferroviária e o Oblonsky esperando a sua irmã, Karenina, na estação ferroviária. E adivinhe só o que acontece. O Vronsky, ao olhar a Karenina, se apaixona perdidamente. Assim, perdidamente. E ele não disfarça, né? Ele olha para ela e ela é muito bonita, ela é descrita como uma mulher muito bonita, né? No livro, ele fica assim, perdidamente apaixonado por ela. Ela também por ele, só que até então, na cabeça dela, não é uma paixão consciente. Ela não percebe que está cativada por ele, que está apaixonada por ele. Ela é uma mulher casada, né? Então é óbvio que a ficha dela não ia cair ali. E nessa estação ferroviária, onde o Oblonsky recebeu Ana e o Vronsky recebeu a sua mãe, acontece naquele mesmo momento uma tragédia. Um homem que estava trabalhando caiu nos trilhos do trem e morreu. E para chamar a atenção da Karenina, ao escutar que a família deste homem morto na estação ferroviária era uma família muito pobre, uma família que precisaria muito de ajuda, o Vronsky, assim, na frente dela, na frente de todo mundo, pega lá um dinheiro e manda dar para a família daquele homem. E a Ana percebe que ele fez isso apenas para impressioná-la. Ela percebe isso, ela percebe essa jogada. Ele queria se aparecer para ela e ela percebe. Então ele realmente conseguiu se aparecer para a Ana Karenina. E aqui nós temos um dos primeiros impasses entre esses personagens principais. Uma vez que Ana foi muito bem intencionada a Moscou para tentar ajudar o seu irmão, que estava tendo crises no casamento devido à traição. Contudo, ela prejudica o sentimento que tinha ali entre Vronsky e Kitty. Lembrando que Kitty rejeitou o nosso outro personagem principal, o Lyovin, esperando que Vronsky a pedisse em casamento. Só que agora Vronsky está perdidamente apaixonado por Anna Karenina. Esse encontro deles na estação ferroviária não foi por acaso. E o fato deles terem se encontrado na estação ferroviária, ter toda aquela conotação sombria da morte de um trabalhador que caiu ali nos trilhos do trem, não é à toa, gente. Nada nesse livro é à toa. Tudo nesse livro tem um propósito muito grande. Veja o encontro dos dois. O encontro dos dois, a maneira a qual Vronsky chama a atenção da Ana é uma maneira um pouco trágica, uma vez que ele quis chamar a atenção por meio da morte trágica de um outro homem. Então veja, eu já tenho uma conotação sombria nessa relação. Eu já tenho aí o início de um contraste sombrio nessa relação. E assim, gente, nesse livro, nada, absolutamente nada é por acaso. Até mesmo a comida que os personagens comem, ela não é por acaso. Tem um contexto específico que o Oblonsky, esse marido infiel, tá conversando com o Lyovin. O Lyovin é esse outro personagem principal. Esse homem sério, esse homem do campo, que pediu a Kitty em casamento e levou um fora. Ele tá comendo um fruto do mar afrodisíaco. Isso não é à toa, gente. Isso não é simplesmente para ele comer a comida e pronto, acabou. Não, por que ele tá comendo uma coisa afrodisíaca? Isso diz muito respeito sobre a sua personalidade. E, em contrapartida, o Lyovin, que não tem nada a ver com essa rotina promíscua do Oblonsky, ele critica isso. Ah, não, mas eu vou comer isso aqui. É um contraste, gente. Nada, absolutamente nada nesse livro é por acaso. Tudo é símbolos. É um livro cheio de simbologias. A partir de agora, eu vou contar alguns spoilers que eu acho que se você não gosta muito, principalmente se você ainda não leu a obra, é importante já parar o vídeo por aqui e voltar depois que você lê a obra. Lembra que eu falei pra vocês da paixão do Vronsky pela Ana e da paixão inconsciente até então da Ana pelo Vronsky? Então, gente, a coisa desanda. A partir de agora, nós temos a queda de uma mulher. A Ana, ela é uma mulher, até então, muito correta, muito direita, muito educada, simpática, cheia de vida, uma pessoa boa, uma pessoa com um coração bom, que ama o seu filho. O amor pelo seu esposo Karenine é até questionável, mas até então ela sente um carinho por ele sim. Não é um casamento ruim, a gente pode colocar dessa forma.
A única ponderação que a gente tem é que ele trabalha muito, ele é um homem muito metódico, muito cheio de regras, é a única ponderação que ele tem, mas o Cariene, ele é um bom homem sim, a gente vai ver isso no decorrer da narrativa. Então, até nesse contexto, a Ana é uma mulher perfeita, linda, maravilhosa, tudo de bom, cativante, correta. Contudo, a partir do momento que ela se apaixona por Vronsky, a gente só vê a queda de Karenina. E assim, gente, ela não se envolve com o Vronsky de cara, né? A gente vai ter todo um contexto lá do baile, toda uma questão constrangedora que a Kitty percebe, porque a Kitty, ela tem uma adoração pela Karenina, né? A gente vai ver um contexto que ela vai encontrar a Kitty ali, nossa, ela é super cativada pela Karenina, né? Só que ela não espera que a Karenina, uma mulher casada, vai se apaixonar pelo Vronsky, a pessoa com quem ela quer se casar. Ela não acredita nisso. Então, quando ela vê os olhares de ambos em um baile que vai acontecer, que acontece no livro, ela fica assim, é uma situação, gente, muito constrangedora, assim, é uma coisa assim, e é narrada da perspectiva da Kitty, sabe? Então a gente sente aquele constrangimento, a gente fala, não, para de olhar um pro outro, pelo amor de Deus, para de se olharem, pelo amor de Deus. A gente sente isso. Esse sentimento, essa coisa de você conseguir sentir aquilo que o personagem está sentindo, você conseguir inferir, sobretudo, aquilo que ele está pensando e não está escrito ali, é aquilo que o Nabokov, neste livro aqui, Lições de Literatura Russa, vai nos chamar de fluxo de consciência, que ele primeiramente viu na obra do Tolstói. Gente, isso é impressionante, é impressionante. A maneira como o Tolstói ele vai construindo a narrativa, a maneira qual ele vai narrando os acontecimentos, a gente consegue sentir aquilo que o personagem sente. Nesse contexto da Kitty, que ela fica tipo, super constrangida ali ao ver que talvez tenha um interesse de Vronsky, que era a pessoa que ela queria se casar com Karenina, que era a mulher que até então ela admirava, mulher casada, mulher perfeita. Você fica constrangido, você fica assim, confuso, assim como ela fica confusa. E nisso você consegue inferir os seus próprios pensamentos, inferir os seus próprios sentimentos, mesmo que não esteja ali escrito literalmente na obra, sabe? Você se conecta muito com os personagens. Isso não acontece só com a Kitty. Isso acontece com a própria Karenina. Você consegue sentir, você consegue ao menos entender por que ela tá fazendo aquilo ali. Você sente com Karenine, o esposo dela, igual eu falei, ele não é uma pessoa ruim. O livro não é maniqueísta a esse ponto de colocá-lo como um esposo ruim. Não, Karenine é um esposo bom. Então você consegue sentir quando ele descobre, quando ele vai percebendo que tem alguma coisa entre o Vronsky e a Karenina, você consegue sentir as confusões na cabeça dele, aquele sentimento, né? Aí você fala, não, Ana, pelo amor de Deus, para. Eu fiquei, gente, com raiva da Karenina do começo ao fim do livro. Só que é uma raiva, não é aquela coisa, eu odeio essa personagem. Não. Você se apega à personagem. Karenina é uma mulher encantadora. Você sente pesar pela queda dela. É isso que acontece. E todos esses sentimentos, essas misturas de sentimentos que vão permear cada personagem, você consegue sentir. Isso é uma chave para nos conectar com os personagens. É uma coisa absurda. Quando eu terminei o livro, eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida sem esses personagens? Porque você realmente se conecta. São poucos livros que fazem isso, gente. Não são todos os livros. Às vezes você fala, eu me acostumei com um personagem de livro tal, mas não é a mesma coisa. Lendo este livro aqui, parece que eu estava ali, que eu era uma personagem redonda ali, sabe? Que eu estava olhando, mas ao mesmo tempo eu estava na pele da Karenina, mas ao mesmo tempo eu estava na pele do seu esposo Karenine, mas ao mesmo tempo eu estava na pele do Lyoven, eu estava na pele da Kitty. Você realmente se familiariza, você realmente tem uma afinidade muito grande com os personagens aqui. Todos eles são muito queridos. Você pode sentir raiva, igual eu senti da Karina, do início ao fim. Você pode sentir raiva do Vronsky, mas você gosta dos personagens, você gosta, você não quer o mal desses personagens. E, sobretudo, você não quer que a história acabe. Quando um pouco pro enredo, acontece que Karenina consegue, em Moscou, fazer com que Dolly perdoe seu irmão traidor, né? Seu irmão completamente infiel. E nisso ela volta para São Petersburgo, ela volta para a família dela, ela volta para o Karenin, ela volta para o filho dela. Até então, essa paixão por Vronsky ainda é uma coisa inconsciente, tá, gente? Ela não se entrega assim do nada, não é isso que acontece. Só que na volta, no trem, ela fica lá pensando, né? Ela tá muito confusa, só que ela não percebe o motivo dessa confusão de fato. Ela tá lendo um livro ali, aí ela fica lembrando de tudo que aconteceu. Ela fala, mas será que aconteceu alguma coisa errada? Ela sai um pouco para tomar um ar, né? Isso no trem. E na hora que ela sai para tomar um ar, quem que ela encontra? O Vronsky.
Sim, gente, o Vronsky, ele foi atrás dela. Aí ela pergunta, que eu estou parafraseando, né? Mas o que você tá fazendo aqui? Ele chega primeiro, né? Na hora que ela sai, ele pergunta, você quer alguma coisa? Assim, na cara de pau. Aí ela assusta, tipo, o que este homem está fazendo aqui, né? Ah, mas o que você tá fazendo aqui? Aí ele fala, você sabe muito bem o que eu estou fazendo aqui. Então fica aquela coisa, você fala, meu Deus do céu. Na hora você gosta, gente, mas é só nesse momento que você gosta. É só nesse momento que você acha bonito. Depois você não vai gostar, depois você não gosta. Acredite em mim, não é a narrativa da história. Vronsky e Karenina não é uma coisa bonita. E começa lá no início, quando eles se conheceram na morte trágica de um homem no trilho do trem. A maneira qual o Vronsky se utilizou para chamar a atenção de Karenina. Então, não se engane, você vai ter esse sentimento neste momento, sabe? Ai, que coisa bonita. Vai, né? Não esquecer que ela é casada. Você vai ter esse sentimento na hora. Mas é só nesse momento. É só nesse momento que você vai ter esse sentimento. E nisso, então, o Vronsky, ele vai pra São Petersburgo, ele segue Karenina, ele larga a Kitty, tipo assim, dá a mínima satisfação pra Kitty, porque até então todos esperavam que o Vronsky fosse pedir a Kitty em casamento. E a Kitty, ela sofre muito por isso, gente. Ela sofre muito por isso, principalmente porque posteriormente ela descobre, né, o motivo pelo qual ela já desconfiava no baile, mas posteriormente ela fica sabendo realmente os boatos que de fato aconteceu. Ele não dá a mínima satisfação para ela, assim, zero responsabilidade emocional, zero responsabilidade afetiva. Ele vai cegamente seguir Anna Karenina em Moscou. E nisso parece que é uma coisa rápida, mas na verdade não é. Para Vronsky conseguir convencer Karenina de ficar com ele, leva um ano. Ele fica um ano em São Petersburgo cortejando Karenina. Karenina resiste a isso. Então ela não cai do nada. Ela não trai o marido dela do nada. Ela resiste àquele sentimento durante um ano. E depois de um ano, nós temos a traição, que aí é a consumação da queda de uma mulher. É o início do fim, a gente pode colocar dessa forma. E ao mesmo tempo que a gente tem o início do fim de Anna Karenina, o início da queda de Anna Karenina, nós temos o início da ascensão de um homem, o Lyovin, o nosso outro personagem principal. O Lyovin, ele é um homem do campo. Muito se fala sobre as semelhanças da vida do Lyovin, desse personagem principal, com a vida do próprio Tolstói. O Lyovin, ele é um homem do campo, ele é um homem sério. Até então, ele se diz ateu, uma pessoa que não acredita em Deus. Ele volta para o seu campo, né, porque ele havia ido a Moscou pedir Kitty em casamento. Ele é rejeitado. Ele volta para sua terra extremamente amargurado, extremamente revoltado, extremamente decepcionado, porque ele levou fora de uma mulher a qual ele era apaixonado. E ele começa a investir no trabalho, ele começa a fazer muitos estudos. A questão da fé, a questão do questionamento do Lyovin referente à fé, é um questionamento que a gente vê do início ao fim da narrativa. E nisso a gente consegue ver uma evolução. O Lyovin, gente, ele é um homem que evolui. A Karenina é uma personagem que cai. O Lyovin, ele é um homem que evolui. As questões políticas do livro, elas serão trabalhadas muito pelo Lyovin, muito a partir desse personagem. As questões políticas, as questões históricas, as questões que envolviam guerras, capitalismo, liberalismo, elas vão ser trabalhadas a partir da ótica do personagem Lyovin. Então aqui a gente tem uma contribuição histórica e literária da época do século XIX que o livro traz para nós. E nisso, o Lyovin, ele se conecta no meio do trabalho, no meio do campo, ele se conecta muito com os camponeses. E ao fazer essa conexão com esses camponeses, ele começa a se conectar, a ter um início de uma conexão com a própria fé que ele via nesses camponeses, a questão de Deus, a questão de fé. Então ele começa a valorizar aquilo ali, ele começa a levar em consideração aquilo ali. Mas talvez a questão da fé, talvez realmente, né, vale a pena. Nesse período que ele fica chateado com a Kitty pelo fora que ele levou, ele mergulha ainda mais no seu trabalho. É aí que ele conhece os camponeses, é aí que ele começa a talvez se conectar com a fé, digamos assim, a talvez levar em consideração, porque até então, nessa sua seriedade, o Lyovin, ao não ver, de alguma maneira, um sentido sublime na vida, ele pensa em suicídio. Isso a gente vai descobrir mais no final do livro, quando ele vai lembrando, né, de toda a vida dele, que ele pensava nisso também. Então ele vai evoluindo, ele vai valorizando o trabalho, valorizando os camponeses, ele vai no encontro com os camponeses ver valor naquilo ali. Óbvio que eles não eram valorizados na época. Então ele vê valor, o Lyovin, nos camponeses, e ele vai evoluindo. Ele fica sabendo, isso 2 anos depois, não, ele fica sabendo antes, né, que o Vronsky, obviamente, fugiu e não deu moral pra Kitty. Mas 2 anos depois, ele pede Kitty em casamento de novo. E é uma cena muito bonita, gente, a cena do giz. E essa cena do giz, eu não vou narrá-la aqui, eu quero que você leia, eu não vou entregar tudo do livro, mas é uma cena linda. É lindo, gente, é lindo.
É uma cena que eu fiquei sabendo depois, em alguns artigos que eu li, que realmente aconteceu, tá? Mas aí, no caso, o próprio Tolstói. Por isso que a gente vê muitas semelhanças do Tolstói com o personagem Lyov. A Kitty já havia superado o Vronsky, mas assim, ela passou por maus bocados para superar o Vronsky, viu? Mas nesse contexto ela já havia superado o Vronsky, ela aceita o Lyov, o pedido do Lyov de casamento, eles se casam, e é tudo muito bonito na descrição Lyov e Kitty. Não é aquela coisa sombria da descrição que nós temos de Karenina e Vronsky. É uma coisa iluminada, é uma coisa bonita. A luz do sol, tem um trecho que eu vou ler para vocês posteriormente, é a analogia, a metáfora muito bem trabalhada quando a gente se depara com o casal Kitty e Lioven. É tudo muito bonito, o casamento deles, o pedido de casamento deles, a maneira como ele reencontra ela, o dia a dia, os problemas do casamento, eles também são narrados de uma perspectiva muito bonita, até mesmo os problemas do casamento, o nascimento do filho. O casal Kitty e Lioven é um casal cujo amor foi construído. É um casal cujo amor vai muito além de um fim em si mesmo. É um casal cujo amor se multiplica. É um casal completamente espiritual. Em contrapartida, não é isso que acontece quando a gente olha o casal Vronsky e Karenina. Karenina, depois de um ano resistindo ao charme, à insistência do Vronsky, ela se entrega a ele. E nisso eles começam a ter uma relação ali de amantes, né? A Karenina como amante do Vronsky, Karenina traindo Karenin, o seu esposo. As pessoas elas começam a perceber que eles estão muito juntos, né? O Karenin, eu acho muito bonito isso. Ele não quer acreditar naquilo ali, né? Ele não quer acreditar, ele não quer desconfiar, ele não quer julgar a esposa. Mas aí tem um contexto de uma corrida, que eu não vou narrar, eu quero que você leia, que é uma parte muito interessante também, cheias de símbolos, cheias de metáforas, que acontece um acidente com o Vronsky e a Ana fica desesperada na frente de todo mundo percebe aquilo ali. E aí realmente não tem mais como fugir do confronto, né? Ele pega ela, leva ela para casa e aí ela confessa que ela ama o Vronsky, que ela é amante dele e que ele faça o que quiser com essa informação. E o Karenin, ele é muito apegado às regras da igreja. A princípio, ele não faz o que em outros livros um homem descobrir uma traição faria, né? Tipo, expulsa a pessoa de casa. Ele fala, não. Você vai ter todos os seus privilégios de esposa, mas você não vai encontrar mais esse homem. Dá dó do Karenin, né? Dá dó. Ele é uma pessoa boa. O Karenin, ele não é um homem ruim. Ele só é um homem extremamente metódico. Mas eu fico com dó dele. É um homem que dá dó, por isso que você fica com raiva da Karenina, né? Você fala, cara, larga a mão desse cara, o seu marido tá te dando outra chance. E em muitos momentos, quando ele ainda vê que apesar dele ter feito isso, dele ter falado isso pra Karenina, né? Não se encontre mais com ele e tal, acabou. Ele percebe que ela continua se encontrando com o Vronsky. Em alguns momentos ele pensa, não, mas isso aí é uma coisa juvenil, isso aí vai passar. Gente, eu fico com dó do Karenin. Ele é um homem bom. Ele é um homem que realmente não merecia isso que aconteceu. Mas isso não necessariamente coloca a Karenina como uma bruxa malvada. Mas ela fez escolhas erradas, isso é verdade. E nisso a Karenina engravida do Vronsky, tem um bebê, ela quase morre quando ela tem esse bebê. Ali no seu momento quase de morte, ela pede perdão pro Karenin, ela fala que ele é um homem muito bom. E ele é realmente um homem muito bom. E isso afeta muito Karenina. Porque Karenina sabe que ela tá errada. Então ver a bondade do esposo dela afeta ela. Porque ela vê, poxa, olha o que eu fiz. Olha o que eu estou fazendo, mas eu amo o Vronsky. Depois que ela tem o bebê, ela foge com o Vronsky, né? Eles realmente se assumem, sem se assumir, gente, porque na época não era assim. Karenina não podia ser recebida nos lugares. Era muito complicado, né? A gente tá falando do século XIX. O divórcio não era uma coisa facilmente concedida, assim, dependia muito do marido, dependia de muitas regras, não só do marido, realmente tinha que ter alguma coisa que infringisse algumas regras, sobretudo da igreja. Então, não é tão fácil assim se assumir. Então, eles fogem. Ela, obviamente, não consegue levar o filho, o Serioja. Isso é uma coisa que a toca demais, porque ela gosta muito do Serioja, mas ela não consegue levar o Serioja. E eu até entendo, né, gente? Poxa, o Karenin, um homem traído, ainda vai conceder o filho dele, vai ficar longe do filho dele, porque a mulher dele a traiu. Eu entendo. Eu vejo que muitas pessoas nesse momento ficam do lado da Karenina. Mas ninguém olha pro Karenin. Ele é o pai do menino. Ele não necessariamente precisa aceitar a esposa que o traiu e ainda levar o filho dele para longe dele. Então, nesse ponto, eu entendo o Karenin também. E em algum nível, quem fez essa escolha foi a Karenina. É complicado, gente. É complicado.
complicado. Karenina não é santa só porque ela é julgada por uma sociedade hipócrita, que eu vejo muitas pessoas colocar, e em um nível é verdade, né? A traição, ela sempre existiu, naquele contexto, obviamente, não era diferente, só que era aceitável quando ninguém assumia. As pessoas sabiam o que acontecia, mas ninguém assumia, a vida de aparências. Só que Karenina, ela não vive dessa aparência, ela assume que traiu, fala pro esposo dela, foge com o Vronsky, né, com a filha que ela teve com ele, deixa o filho de Serioja, que é o filho que ela teve com o esposo dela, leva apenas a menina, que era a filha do Vronsky, implora pelo divórcio, ela assume tudo aquilo que ela fez. Só que isso não anula tudo que ela fez. Isso não anula a traição, isso não anula o fato dela, em certo nível, porque isso é uma coisa que é colocada na obra, tá, gente? Então, são próprias percepções da Karenina. Em certo nível, ela escolheu o Vronsky, que é o filho dela. Isso não anula, não anula. O julgamento da população não anula isso. A Karenina erra e erra muito. O erro da Karenina não é só a traição. Ele começa com a traição, mas não é só a traição. Depois disso, ela comete uma sequência de erros que faz com que a queda dela seja trágica, com que o fim dela seja trágico. A Ana, a finalidade do amor de ambos tem um fim em si mesmo. É um amor muito carnal. Não é um amor que se multiplica. Não é um amor que vai além daquilo que eles estão sentindo, daquilo que eles estão vivendo. Não, é um amor cujo fim é em si mesmo. A Ana Karenina faz da vida dela todas as suas ações em prol do Vronsky. Tudo que ela faz é por ele, tudo que ela faz é pensando nele. Inclusive, ela mesma fala que ela não consegue amar a Anne, que é a menina dela, ela não consegue amar a menina. Então não é um amor bonito, não é um amor que se multiplica. É uma coisa muito catastrófica, é um amor muito destrutivo. É realmente o casal Anna e Vronsky é uma coisa meio segunda geração do romantismo. É aquela coisa sombria, é aquela coisa demasiada, é aquela coisa demais, é aquela coisa que nunca é para melhor, nunca é para multiplicar. É um amor completamente destrutivo. Em contrapartida, Kit e Lioven é um amor que multiplica, é um amor espiritual, é um amor que não tem um fim carnal, o fim não é em si mesmo. É um amor muito bonito, é um amor construído. A gente não pode falar o mesmo do casal Karenina e Vronsky. E isso a gente consegue ver até mesmo a semiótica, a maneira como Tolstói vai construindo ambas as histórias. Quando chega nas cenas, quando chega ali nos atos, onde a narração é sobre a vida de Lioven e Kit, é a luz do sol, é o céu azul, é o campo, é o espiritual, até os erros, eles são bonitos. Você lê e você tem na sua imaginação, você desenha na sua imaginação um cenário todo claro, um cenário todo alegre, uma coisa muito bonita, uma coisa quase que celestial, um cenário meio Árcade, sabe? O arcadismo, aquela coisa bonita, a natureza, o campo. Em contrapartida, quando a gente lê os trechos que vão narrar a história Anna Karenina e Vronsky, você já cria uma semiótica meio gótica, uma coisa escura, trem, o começo lá da história deles, um cara morto ali numa estação ferroviária, aquela coisa ruim, aquela coisa fúnebre, aquela coisa depressiva. Isso é habilidade de escrita, esse contraste é uma habilidade de escrita sensacional que o Tolstói faz. E indo para o valor literário, eu vou pegar como base de análise o Lições de Literatura do Nabokov. Ele vai trazer vários aspectos que enriquecem esse valor literário dessa obra. Um deles é a descrição sobre as metáforas e as comparações. E ele trabalha com vários trechos, mas eu trouxe um trecho em específico, que é a consumação da traição de Karenina, né? Quando ela fica com o Vronsky de fato. E na descrição desse ato, a gente não acha bonito. A gente não acha que é aquele amor bonito. Não é, gente, um casal que a gente torce. A gente não torce pelo casal Vronsky e Karenina, eu pelo menos não. E eu acredito que o Tolstói também não. Eu vou narrar para vocês ali um trechinho, que é a parte que Karenina de fato trai o marido dela, para vocês verem como que funcionam as metáforas aqui. Aquilo que para Vronsky havia sido por quase um ano o desejo mais avassalador da sua vida, aquilo que para Ana foi um sonho de êxtase impossível, terrível e, por tal razão, ainda mais arrebatador, tais desejos tinham sido satisfeitos. Ele se pôs diante dela, pálido, o queixo tremendo. Ana, Ana, ficou pensativo numa voz trêmula. Sentiu o que deve sentir um assassino quando vê o corpo da qual roubou a vida. Aquele corpo cuja vida roubara era o amor deles, o amor recém-descoberto.
A vergonha diante da nudez espiritual de ambos os chocou. No entanto, malgrado o horror do assassino diante do corpo de sua vítima, era preciso que ele o esquartejasse, o escondesse, se aproveitasse do que ganhara ao cometer o crime. Gente, olha a ambientação desse ato. Não é uma consumação de um amor, uma coisa bonita, uma coisa que você fala, meu Deus, mas isso é muito bonito, né? Eles realmente se amam. Não é isso, não é uma coisa agradável, não é uma coisa pela qual você torce. O Tolstói constrói essa cena, a cena da traição mesmo, de um jeito negativo. Ele compara com a cena de um assassinato. É como se ali consumasse o fim de Ana. É como se ali consumasse tudo que deu de errado. É como se ali mostrasse que de fato não dá para voltar atrás. Não é uma coisa que você torce, gente, não é uma coisa bonita. E isso a gente consegue ver em todas as cenas que vão trabalhar com o casal Ana e Vronsky. Como eu falei, é um amor destrutivo. Não é um amor construtivo. Não é um amor multiplicador, é um amor destrutivo. Eu até comentei aqui quando eu estava fazendo meu roteiro. O amor de ambos matou o amor da jovem Kitty pelo Vronsky. O amor de ambos separou Karenina do seu filho, uma vez que o menino fica com o pai, o marido traído. O amor de ambos matou até mesmo o amor que Karenina nunca sentiu pela sua filha com o Vronsky, a Anne. Ela mesma falava que ela não conseguia amar a menina. Gente, ela era focada no Vronsky. Ela fez tudo da vida dela em prol do Vronsky, a partir do momento que ela consumiu essa traição. O amor de ambos matou a alegria de Ana, matou o seu brilho, matou o seu carisma. E por fim, o amor de ambos a matou. A Ana, no final ali, já dos seus dias, ela fica obcecada pelo Vronsky, ela fica louca, ela fica paranoica. Uma vez que o Vronsky, ele ama ela, só que ele vive a sua vida. Ele sai com os seus amigos, ele tem os seus negócios. A sociedade, ela não julga o Vronsky se ele não está com a Ana. Agora, a Ana, realmente, ela não pode sair para lugar nenhum. Quando ela sai, acontece ali uma tragédia, sabe? Todo mundo a julga. Isso é realmente um reflexo da hipocrisia da sociedade da época. Só que ela fica obcecada pelo Vronsky. Tudo que ele faz, tudo que ele fala, ela já acha que ele não a ama. Porque a Ana vive em prol do Vronsky agora. É um amor que tem um fim em si mesmo. Então ela fica completamente louca, obcecada. Ele vai à casa da mãe dele, ela já acha que ele vai atrair como uma princesa que está lá, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E ela se sente mal. Como o Vronsky, ele tem outros afazeres que vão além da Ana, ela acha que ele não a ama mais. E isso começa a alimentar ali um sentido de vingança, sabe? Ela, como o foco da vida dela é ele, e ela vê que o foco da vida dele não é ela fica louca, ela quer se vingar dele profundamente. E assim ela o faz. Em um domingo de maio de 1876, Ana Karenina se joga debaixo do trem e comete suicídio, por vingança. E por ironia do destino, né, ela morreu em o mesmo contexto que ela conheceu o Vronsky. Lembra que ela conheceu o Vronsky quando ele chamou a atenção dela, quando um homem, por acidente, aí não foi suicídio, por acidente, havia caído debaixo de um trem, havia morrido, ele quis chamar a atenção dela. Ela morreu da mesma forma, só que aí no caso foi proposital. Ela cometeu suicídio. Nada nesse livro, gente, nada nesse livro é à toa. Tudo tem um símbolo por trás. E aqui eu vou ler um pouco do trecho que narra a morte dela, que é um trecho, o que eu vou dizer agora é paradoxal, mas a maneira como o Tolstói escreve é uma maneira muito bonita. Ele consegue escrever uma tragédia de uma maneira muito bonita, eu vou ler para vocês. Queria cair num ponto intermediário do primeiro vagão, que a alcançou. Porém, a bolsinha vermelha que quis tirar do braço deteve-a, e já era tarde, o ponto passou por ela. Era preciso aguardar o vagão seguinte. Uma sensação similar à que experimentava quando, ao se banhar, preparava-se para entrar na água. Apossou-se dela, que se benzeu. O gesto costumeiro do sinal da cruz despertou em sua alma toda a fileira de recordações da juventude e infância. E de repente as trevas que lhe cobriam tudo se romperam, e a vida lhe pareceu por um instante com todas as suas radiantes alegrias passadas. Porém, ela não tirava os olhos das rodas do segundo vagão, que se aproximava. E exatamente quando o ponto intermediário entre as rodas a alcançou, ela jogou fora a bolsinha vermelha e, encolhendo a cabeça nos ombros, caiu embaixo do vagão. Em cima das suas mãos
e como que se preparando para se levantar de imediato, ficou de joelhos. E nesse mesmo instante, horrorizou-se com o que fizera. Onde estou? O que eu estou fazendo? Para quê? Quis se levantar e retroceder, porém, algo enorme e implacável bateu em sua cabeça e puxou-a pelas costas. Senhor, perdoai-me por tudo, pronunciou, sentindo a impossibilidade de lutar. Um mujiquezinho proferindo algo trabalhava no ferro. E a vela, sob cuja luz ela tinha lido aquele livro repleto de aflições, enganos, pesares e mal, ardeu com mais intensidade que nunca, iluminando tudo o que antes estava nas trevas. Depois crepitou, começou a se apagar e se extinguiu para sempre. Gente, toda vez que eu leio esse trecho aqui, eu fico um pouco emocionada. É só para vocês perceberem quanto o livro ele é vivo, parece que ele é vivo, parece que essa realmente é uma história que aconteceu, que esses personagens realmente existiram. Quando eu li essa obra, eu não sabia nada dela. Eu a li sem spoiler nenhum. Então, eu não sabia que isso ia acontecer. Porque eu sei que muitas pessoas leem, como é uma história antiga, um livro do século XIX, cheio de adaptações, é comum que as pessoas façam a leitura já sabendo o que vai acontecer com a Ana. Eu não sabia. Então, assim, era um dia que eu tinha tirado para terminar o livro. E eu fiquei assim, eu parei na hora, eu voltei. Eu não tinha, parecia que, sabe, parecia que era metafórico demais para mim, né? Que não, ela não morreu, né? Aquilo ali é a angústia dela. E eu reli esse trecho e eu fui tomar café. Eu fiquei meia hora assim, meu Deus, eu não acredito. Você se apega muito a Ana. Você pode sentir raiva das atitudes dela, você pode ver ela caindo e tentar salvá-la, sabe? Não, não faça isso, não, pelo amor de Deus. Não, seu marido tá te dando uma segunda chance, não, não faça isso, não. Você vê ela tomando todas as decisões erradas, você não quer que ela morra, você se apega a ela. Ah, Ana é uma pessoa boa, ela não é uma pessoa má. Ela só fez escolhas erradas, mas ela é uma pessoa boa. É muito ruim ver a queda da Ana, é muito ruim. E essa luz que ela vê quando ela está morrendo, ali, né, quando ela se joga, quando realmente o trilho passa por ela e ela vê uma luz, é uma simbologia muito interessante da visão do Tolstói. O Tolstói acredita que a morte é o nascimento do espírito. A gente consegue até ver isso na obra A Morte de Ivan Illich. Então, essa luz que a Ana viu é como se fosse o nascimento do espírito dela. É muito bonito, gente. É muito bonito, é muito bem escrito. Muito bem escrito mesmo. Enquanto isso, a metáfora que rege a vida de Kit e Lioven é extremamente bonita, extremamente bem trabalhada. A gente consegue ver essas metáforas, essa coisa da luz do sol, da luz, da claridade. Igual eu falei, parece uma figura Arcade, o amor deles. A gente consegue ver em vários trechos, mas eu escolhi um especial para ler com vocês. É quando o Lioven vê a Kit. Vou ler aqui para vocês. Ficou sabendo que ela estava lá pela felicidade e pânico que tomaram seu coração. Ela conversava com uma dama, na extremidade oposta do rink. Não parecia haver nada especial no seu traje, nem na sua postura, porém, para Lioven, era tão fácil reconhecê-la naquela multidão quanto uma rosa entre as urtigas. Ela iluminava tudo. Era o sorriso que irradiava todo ao redor. Será que eu consigo ir até lá no gelo, chegar perto dela? Ele pensou, que era um contexto de patinação, tá? Tinha a impressão de que o lugar onde ela estava era um santuário inacessível e por pouco não desistiu de ir lá de tanto medo. Teve de fazer um esforço para se controlar e levar em conta que todo tipo de gente andava ao redor dela e que ele também poderia ir lá para patinar. Encaminhou-se para baixo, evitando olhar muito para ela, como para o sol, porém viu-a, mesmo sem olhar, como o sol. Ai, gente, isso aqui é muito lindo, muito bonito. Olha só a narração, né, do início desse amor. Ela iluminava tudo. E ele faz até, né, uma comparação com o santuário, como se ela fosse um santuário inacessível. Isso diz muito sobre o amor dos dois, né? O amor dos dois, a família que ambos constroem, é um ponto muito essencial para o enriquecimento da fé do Lioven, para que ele tivesse um contato com a fé, que ele acreditasse em Deus. Tem um momento no parto que ele reza, né, que ele faz ali uma oração. Ele evolui por conta do trabalho, por conta do contato com pessoas mais humildes e também por conta da família dele. Então a gente consegue perceber que não é um amor que tem um fim em si mesmo, é um amor muito maior, é um amor muito mais bonito, é um amor construído. Tem até um trecho aqui que eu coloquei no meu roteiro.
teve a sensação de que um sol invisível se aproximava dele, era a Kitty. Ai, gente, é muito bonito. Aí tem um outro trecho que eu coloquei aqui, que está no capítulo 14 da parte 5, eles já estão casados. E eles têm alguns problemas de casados mesmo, sabe? Alguns probleminhas, algumas brigas. E aí é muito bonita a maneira como o Liovin encara. Cara, o Liovin ele é um personagem incrível, eu vou ler pra vocês. Durante a briga com a Kitty, que é a mulher dele, ele ficou ofendido no primeiro momento, mas de imediato sentiu que não podia ser ofendido por ela, que ela era parte dele próprio. Naquele instante, ele se sentiu como um homem se sente quando, tendo recebido de repente um golpe violento pelas costas, se volta à procura do antagonista, irado e desejoso de se vingar, mas descobre simplesmente que se machucou sozinho, que não há com que se bater, que precisa suportar e aliviar a dor. Gente, olha que metáfora incrível que ele utiliza para trabalhar a ideia do casamento como se fosse um só. Quando você se casa, você se torna um só. Então, se a outra pessoa te machucou, na verdade, você se machucou. Você precisa lidar com aquilo ali. E não se irar, e não se vingar. É como tem um trecho que ele fala que é muito bonito, que eu fiz muitas marcações, né, gente? Dentro dessas marcações eu não encontrei o trecho. Que ele fala mais ou menos assim, que é como se ele é como se ele não soubesse mais onde termina ele e onde começa ela. A ideia de um só. Cara, isso é muito bonito, é muito bem escrito. Essas metáforas, as comparações que ele utiliza para trazer esse significante para nós, é muito bonito. Quando a gente olha a personagem Anna Karenina, é impossível não se lembrar de uma outra personagem que foi publicada, eu acredito que uns 30 anos antes da obra Anna Karenina, que é a Emma Bovary, do livro Madame Bovary, de Gustave Flaubert. As pessoas, elas trabalham, fazem análises comparativas em teses de mestrados, né? Porque a Emma Bovary teve o mesmo fim que a Anna Karenina e o mesmo começo que a Anna Karenina, né? Uma traição. Essa obra, Madame Bovary, foi a obra pioneira do realismo mundial, que até então jamais seria publicado um livro de uma traição, ainda mais por parte da mulher. Então essa obra foi a obra pioneira que abriu e inaugurou o realismo mundial. Existem muitas comparações e eu as entendo. Existem muitas pessoas que falam que talvez a inspiração para a personagem Anna Karenina fosse a própria Emma Bovary. Eu acredito que não. Eu acho que ambas são muito diferentes mesmo, em personalidades, em atitudes. A Anna Karenina, ela tem muito mais presença do que a Emma Bovary. Ela tem muito mais personalidade do que a Emma Bovary. E a gente se conecta muito mais com a Anna do que com a própria Emma Bovary. Então eu não acho que teve essa ligação, não. Eu não acho. Mesmo que o início e o fim de ambas sejam parecidos, aquele contexto de traição, eu não acho que necessariamente é um plágio, como algumas pessoas tentam colocar. E o próprio objetivo do Tolstói ao trazer a história da Anna não tem muito a ver com o objetivo do Flaubert ao trazer a história da Emma. Eu sei que muito se fala sobre a questão de uma sociedade hipócrita que julga a mulher, sendo que traições sempre existiram e quando eram traições de homens eram aceitas e as mulheres, apesar de fazerem, não era uma coisa aceita, ela tinha que se esconder. Eu não gosto muito dessa visão. Essa visão é um aspecto da obra. Tanto é que quando a gente vê o irmão da Anna, ele trai e ele vive a vida dele normalmente. Todo mundo sabe que ele é uma pessoa que não presta. Mas quando é a Anna, quando ela assume isso, quando ela resolve ser verdadeira, as pessoas a condenam. Mas isso é um aspecto da obra. A questão é que a gente tem esse aspecto porque ele consegue construir personagens femininas de presença. Então a gente tem esse aspecto ressaltado. É um aspecto da obra. A obra, gente, ela trabalha diversos aspectos. Então eu posso falar também que trabalha os aspectos políticos, que trabalha aspectos filosóficos, que trabalha aspectos religiosos. São vários aspectos da obra. A questão do contraste Anna Karenina e Vronsky e Kitty e Liovin é essa questão da crítica ao amor com o fim em si mesmo. A crítica ao amor carnal. Da perspectiva do Tolstói, esse amor vivido por Anna e Vronsky, mesmo se não fosse fruto de uma traição, daria errado. Porque a finalidade era em si mesmo. Era um amor naturalmente destrutivo. Em contrapartida, o amor bonito, o amor sublime, o amor espiritual, seria a visão do amor ideal. O amor que se multiplica, o amor que não tem um fim em si mesmo.
Então, essa crítica à sociedade hipócrita da época, que julgou, sim, Ana Karenina, enquanto abraçou o seu irmão, que fazia a mesma coisa, só que escondido, o Oblonsky, é uma crítica presente. Só que ela não permeia toda a obra, não é a finalidade do Tolstói. Eu discordo disso. A gente reduzir a obra a um tópico só. Esse é um dos milhares de aspectos que o Tolstói trabalha ao criticar aquela sociedade. O objetivo dele é esse contraste que eu estou falando aqui para vocês desde o início da análise. Inclusive, sobre isso, eu vou trabalhar com uma fala da professora Aurora Fornoni no seu livro Aulas de Literatura Russa. Ela tem um capítulo, assim, gente, é um capítulo bem curtinho. Está até escrito Consideração à margem de Ana Karenina. E ela faz um comentário que eu vejo muitas pessoas fazendo, né? Uma vez que a Ana é uma personagem muito querida. Ela vai falar assim: após ter apresentado Karenina com todo o seu esplendor, em lugar de reconhecer a menos sua honestidade por deixar o marido, a quem já não tolera e por ter a coragem de arcar com a desaprovação da sociedade, a faz cair até um ponto extremo. E isso não acontece somente pelo fato de ele não advogar o adultério. Aqui ela está falando que, na opinião dela, é contraditório apresentar a Karenina como uma personagem forte, uma personagem que assume ali realmente os seus erros, encara toda a sociedade e fazer com que ela caia ao extremo. Aqui são as pessoas que julgaram que a Ana Karenina pudesse ter um final melhor. Eu discordo completamente dessa visão. Eu entendo porque as pessoas a têm, porque a Ana Karenina, ela realmente é uma personagem forte de presença, mas quando você entende a mensagem que o Tolstói quer passar, a Ana não teria como ter um final bom. É para mostrar esse contraste. Não teria como ter um final bom. Mesmo que não fosse uma traição, gente. Se fosse um amor cujo fim é em si próprio, cujo fim é meramente carnal, aquela coisa que não se multiplica, que você só foca naquela pessoa, não tem como isso ser positivo. Se não fosse um suicídio, seria outro final trágico. E não teria outro destino para Ana. E outra, a queda da Ana não é só devido à traição e devido ao julgamento da população. Não é sobre isso. A Ana começa a errar com a traição, mas não é só esse erro que ela comete. Ela erra quando ela foca a sua vida apenas no Vronsky, única e exclusivamente no Vronsky, quando ela não tem objetivo. Ela erra quando ela tenta fazer uma comparação equânime do amor que ela sente pelo seu filho Serioja e do amor que ela sente pelo Vronsky. E em tese, né, quando ela fala isso, é basicamente ela confessando que ela escolheu o Vronsky. Ela erra quando, na sua paixão obsessiva, única e exclusivamente focada no Vronsky, ela deixa de amar a sua própria filha, ela não consegue amar a sua própria filha. Ela erra quando ela não faz mais nada além de pensar e ver como que ela vai fazer para ela ter uma vida feliz com o Vronsky, e é única e exclusivamente as ações que ela faz, tem esse único e exclusivo objetivo. Então, ela faz uma sucessão de erros. Começa com a traição, mas não é só a traição e o julgamento da sociedade que vai permear o seu fim trágico. Não é apenas isso. O fato dela assumir para as pessoas que ela queria ficar com o Vronsky, o fato dela falar para o marido dela, realmente a coloca à frente de muitas pessoas hipócritas da época que traíam e iam rezar a Deus e fazer o crucifixo, Pai Nosso que estás no céu. Ela realmente está à frente dessas pessoas. Mas os erros de Karenina são maiores do que os seus acertos. Então não tem como ter um final positivo para ela. Como eu falei anteriormente, se não fosse suicídio, seria um outro final trágico. Isso que eu falei aqui é uma coisa que o Nabokov fala também. Essa questão da ideia da mulher julgada na sociedade, que esse não era o foco do Tolstói. Era só um aspecto do Tolstói. O foco do Tolstói, a finalidade dele era mostrar este contraste. Eu li o livro pela editora 34, eu gostei muito da tradução, é do Irineu Franco, inclusive ele é um tradutor bem conhecido, eu assisti uma live dele, que ele comenta um pouco sobre o livro, para ver algumas coisas sobre a pronúncia dos nomes, né, se era Liev, Liov, se é Karenina, Karenina, Karenina. Eu assisti até o filme Ana Karenina, de 2012, e assim, gente, é muito complicado, né, são 850 páginas. Como que eu vou colocar tudo isso em 2 horas de filme? Eu achei que a relação no filme da Karenina com o Vronsky foi uma relação muito abrupta. Não fez sentido ela trair o marido dela no contexto do filme, sabe? Não foi muito bem trabalhado, parece que foi uma coisa do dia pra noite.
Então o filme eu realmente não gostei, e eu vejo que, assim, pra quem não leu o livro, o filme não vai fazer o mínimo sentido, e quem leu não vai gostar. Porque é muito complicado, são 850 páginas em 2 horas, não tem como pegar muito a essência. Mas eu assisti ao filme para ver um pouco da pronúncia, eu assisti a live do Irineu Franco para ver um pouco da pronúncia, um pouco como ele traduziu essa obra. Ele tem até um livro que ele fala dos russos que eu pretendo comprar. O prefácio é do Thomas Mann, ele faz uma analogia muito bacana aqui, e o pós-fácio é do próprio tradutor. Eu não li outras edições, mas esta eu gostei bastante, é de fácil compreensão, entra com a ideia do Ana Karenina, e sobre isso eu vou até comentar, né? Existem muitas edições que tá Ana Karenina ou Ana Karenina, inclusive a primeira edição que eu havia comprado era uma edição de português de Portugal muito antiga, que estava Ana Karenina, e hoje os tradutores eles estão aderindo ao Ana Karenina. Tanto o Rubens Figueiredo quanto o Irineu Franco, eles entendem que a pronúncia é mais próxima do russo. Essa foi a nossa análise do Ana Karenina. É um livro belíssimo, é um livro que realmente você precisa ler se você não leu. Mesmo com esse tanto de spoiler aqui. Mesmo que você tenha passado pela minha mensagem falando que a partir de então teria spoilers, nada substitui a leitura desse livro, gente. É um dos melhores livros que eu já li em toda a minha vida. É a maior história de amor que, pra mim, existe na literatura mundial. É uma coisa que o Nabokov ele vai falar também, na opinião dele, é uma das maiores histórias de amor que existem na literatura mundial. Eu espero que essa análise enriqueça a sua leitura e até o próximo vídeo.